Paz do Senhor a todos aí que nos acompanham aí, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, meus amados, nos ajuda aí a divulgar o reino do Senhor através desse canal. Compartilha também e deixa o seu joinha aí, pessoal, para que o YouTube possa ver que você gostou e possa aí estar levando essa mensagem a outras pessoas também. Amém? Meus amados, hoje o estudo que o Senhor vai trazer ao nosso coração hoje está lá em João 2, 3, João capítulo 2, versículo 3 ao 5. Amém? E esse texto aí é um estudo que o Senhor vai trazer ao nosso coração, estará falando conosco nesta manhã, nesse dia. Amém? Que diz assim, o título é As Bodas em Canaã, águas feitas vinho. Esse é o título que está na minha Bíblia, mas em outras Bíblias é outro título aí, mas falando também disso. E ao terceiro dia, fazendo-se umas bodas em Canaã da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e os foram também os convidados, Jesus e os seus discípulos, para bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, neste momento estamos aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Quando aí, meu Pai, como eu venho dizendo, não tem nada a oferecer à Tua igreja, a quem está assistindo esse vídeo, mas se não tiver vindo do Senhor, fala conosco, Espírito Santo, me direciona para que cada um que estiver ouvindo possa receber a revelação que o Senhor tem para cada um que esse dia, em nome de Jesus. Repreendo toda artimanha, toda cilada do diabo, de querer impedir, meu Pai, de todos nós ouvir a voz do Senhor e o direcionamento que o Senhor quer nos dar através deste vídeo, neste momento, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Meus amados, quero estar contando um testemunho de introdução deste texto, que foi um fato que aconteceu comigo muitos anos atrás, quando eu morava em Jataí. Teve uma época ali que eu morando em Jataí, longe da minha mãe, dos meus familiares. Eu tinha um hábito de todo domingo, todo sábado, quer dizer, ligar para minha mãe e falar para ela: mãe, eu ainda estou vivo, continue orando por mim. Essa era a única fala que eu tinha para minha mãe. Não contava o que estava acontecendo comigo e nem falava muita coisa. A única coisa que eu falava: mãe, estou ligando para avisar para a senhora que eu estou bem, continue orando por mim. Só que um determinado dia desse sábado, da minha ligação, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, estou ligando para a senhora para dizer que eu estou bem e que continue orando por mim. E nesse dia que eu liguei, minha mãe foi e perguntou: daí, o que está acontecendo com você? Eu falei: mãe, não está acontecendo nada. Eu falava isso, meus amados, para não preocupar a minha mãe por eu estar longe, porque eu vivi uma vida errada, uma vida de engano, eu vivi uma vida de perdição. Nessa época eu ainda estava na bebedeira, nas drogas, você entendeu? Mas para não deixar ela preocupada, essa era a única fala que eu falava para ela. E crendo e acreditava que a intercessão da minha mãe poderia me proteger e me livrar de qualquer armadilha, de qualquer cilada que fosse acontecer comigo. E nesse dia que eu liguei para minha mãe perguntou para mim. Eu falei: não, mãe, estou bem. Ela falou: não está bem. Eu falei: mãe, eu estou bem. Ela falou: não está bem, meu filho. Eu falei: mãe, mas por que você está falando que eu não estou bem? Aí ela foi e me falou: porque Deus me incomodou na madrugada para me orar por você. Na hora que minha mãe falou aquilo, meus amados, eu fiquei preocupado e peguei e contei para ela que 3 horas da manhã, devido a uma via de fato com um rapaz lá em Jataí, ali no Baixadão, setor Baixadão, nós viemos a brigar e ele puxou uma faca para mim. E na hora que ele puxou essa faca, eu levei a minha mão e a faca entrou. E no momento que ela entrou, ele jogava para cá, eu puxava, ele levava para lá, eu puxava. E em nenhum momento aí ele puxou a faca ao contrário da minha mão. Então o tempo todo eu fui e indo. Por isso que meu dedo hoje ainda está aqui na minha mão.
Mas nesse momento que eu estava indo, eu e ele, eu caí no chão e nós entramos em via de fato, tentando puxar a faca para me esfaquear. Veio um senhor, o vô dele, já de 80 anos, conseguiu puxar a faca da nossa mão, você entendeu? E na hora que ele puxou a faca, eu saí correndo, você entendeu? Eu corri, e nessa época ele estava embriagado, eu estava bêbado, mas o rapaz que puxou a faca estava sóbrio. E fui embora com aquela coisa na minha cabeça ali de ter conseguido escapar daquela situação. Aí quando eu liguei para minha mãe, que minha mãe falou isso, eu tive mais convicção, meus amados, sobre o poder de autoridade que há sobre os pais perante os seus filhos. E devido a essa mensagem aqui, eu vejo aqui um Deus humano, que ao mesmo tempo, quando eu estava ali na festa, nas bordas da festa ali, que a mãe percebeu que o vinho tinha acabado, ela chegou diante de Jesus e só falou: o vinho acabou. Só que Jesus, sendo Deus e homem, ela falou: mulher, que tenho eu contigo, se não é chegada a minha hora? Meus amados, nesse momento aqui, eu vejo uma oportunidade que Deus deu a Maria, forante a oportunidade de Maria poder gerar Jesus Cristo, que seria o Messias, que estaria tendo um trabalho na terra durante 3 anos, de mostrar o caminho para a humanidade, para não ir mais para o inferno, mas sim ir para o mundo onde o caminho é estreito, onde a salvação há para quem segue o caminho, que Jesus diz que eu sou a porta e o caminho, quem entrará não morrerá. Então naquele momento, meus amados, Deus Jesus falou: que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas Deus revelou a Maria, falou: é a hora. Como Maria foi obediente ao chamado de Jesus Cristo, de poder gerar o Filho de Deus, e na hora certa, meus amados, que ia começar o ministério de Jesus Cristo, Deus revelou a Maria. Foi a hora que ela chegou: Jesus, não tenho vinho. E Jesus falou: não é chegado a minha hora. Meus amados, olha bem aqui, se você procurar no texto aqui, a mãe de Jesus fala aos empregados: faça tudo que ele mandar. Por que ela foi tão crendo que Jesus ia obedecer aquela voz dela, que na hora ele não falou: mãe, não é minha hora, ele falou: mulher. Ele se apresentou como Deus, Filho de Deus. Mulher, ainda não é chegada a minha hora, porque o Pai ainda não me revelou neste momento. Mas naquele momento Deus já tinha revelado a Maria que era a hora de Jesus começar o ministério dele. E na hora que Maria creu que foi Deus que revelou no coração dela, ela não direcionou a ele, ela direcionou ao servente, direcionou aos funcionários, falou: faça tudo que ele mandar. Naquele momento que a mãe deu uma autoridade aos servos a fazer, ele, por ser o Filho de Deus, ser obediente, ele mostrou obediência. Aqui é um dos princípios que nós, amados, sofremos muitos na vida, em algumas decisões. Eu falo por si só, porque eu sofri muito por desobedecer os meus pais. Eu sofri muito por não seguir as direções que meu pai me dava quando eu estava debaixo ainda da autoridade, da proteção, do cuidado deles. Naquele momento ali, meus amados, que Jesus obedeceu Maria, o ministério dele já foi reconhecido, que é considerado na palavra de Deus o primeiro milagre de Jesus Cristo. Foi a transformação da água em vinho. Mas nós acreditamos que tem alguns estudos que falam que quando ele era garoto, ele fez também alguns milagres, que ainda não foi registrado na palavra de Deus. Mas aqui, meus amados, eu quero enfatizar a obediência de um Deus a um ser, e também a revelação que Deus deu a Maria da hora de Jesus começar a sua manifestação. A palavra de Deus diz, meus amados, que o pai e a mãe pode ser maus que for, mas eles sabem dar coisas boas e querer coisas boas para os seus filhos. E neste momento, como Jesus Cristo era filho de Maria, ele nos ensina a nós o princípio da obediência, de obedecer não só aos nossos pais, que é o líder espiritual que Deus constituiu
para nos guiar ao caminho certo, para nos orientar aos caminhos certos, mesmo os pais às vezes estando errados, mesmo os pais às vezes não seguindo muito aqueles caminhos que eles mesmos direcionam, mas a palavra do Senhor diz que ensina o teu filho ao caminho reto, para que lá na frente ele não venha desviar deste caminho. Mesmo que os pais não seguirem esse caminho, mas mesmo assim eles sabem, e há uma autoridade sobre os pais, sobre seus filhos. Por isso que na hora, meus filhos, que nós chegamos nos nossos pais e pedimos bênção, ele vai e fala: que Deus te abençoe. E nesse momento, meus amados, há um poder no mundo espiritual sobre essa palavra, que Deus se cumpre quando os pais abençoam os filhos, em nome de Deus. E nesse tempo aqui, meus amados, nesse tempo aqui, Deus nos ensina a buscar nele, buscar obedecer não só a nossa liderança, pai e mãe, mas como também a nossa liderança que é constituída sobre a nossa vida. Quantas vezes, meus amados, nós sofremos por não obedecer os nossos pais e fazendo tudo do nosso jeito, quando pensamos, não, nós quebramos a cara lá na frente. Quantas vezes, meus amados, nós não obedecemos as nossas lideranças na igreja e fazemos atitude e depois nós se complicamos aí lá na frente. Quantas vezes, meus amados, nós não obedecemos as nossas lideranças profissional e às vezes de cumprir horários, de cumprir princípios, e nós depois lá na frente nós complicamos a nossa vida. Às vezes nós somos até mandados embora, perdemos o emprego e tudo complica na nossa vida por falta de obediência. Até no trânsito, meus amados, quantas pessoas que estão morrendo, que morreram por falta de obedecer um sinal fechado, de obedecer uma placa que diz que é hora do cinto, de obedecer uma placa que fala sobre as velocidades, mas não obedece, chega lá na frente, além de colocar a sua vida em risco, coloca a vida de outras pessoas também. E aqui dentro desse estudo, dentro desse princípio, da gente ver a obediência de Jesus sobre a sua mãe, de chegar e nos de servente e falar: pega, enche aqueles vasos de água e depois tira um pouco e leva para o mestre de sala, para que ele possa experimentar o vinho. Naquele momento, meus amados, não só a obediência dele ao que a mãe falou que Deus falou através da mãe dele, que chegou aquela hora, como também o ministério dele se expandiu, quando aqueles serventes, aqueles funcionários pegaram, eles despejaram a água dentro do vaso, eles crendo, os olhos deles estavam vendo água, e na hora que ele pega a água e leva para os chefe de sala, e o chefe de sala bebe, já é vinho. Como a vida daquele servente deve ter mudado a respeito daquele milagre, a respeito daquela obediência de Jesus Cristo. Quantas pessoas, meus amados, estão indo para o inferno por falta de eu e você estar obedecendo o ID do Senhor? Quantos profetas estão sentados aí nas cadeiras por falta de obedecer a voz que Deus está falando no seu coração? Vai lá e fala, meu filho. Vai lá e abraça, meu filho. Vai lá e profetiza, meu filho. Mas retém a voz do Senhor e não obedece. E muitos estão perecendo por falta de nós se posicionar em obediência ao que o Senhor está falando. Porque a partir do momento, meus amados, que nós amadurecemos, que nós crescemos em carne, que nós passamos a ter mais responsabilidade, principalmente para nós que somos cristãos, que dizemos que somos cristãos, mas não estamos obedecendo a voz do Senhor em prol de resgatar vidas, em prol de ir lá fora, lá em prol de pôr a mão no arado, de dobrar a manga da camiseta e pregar o evangelho, falar tudo que Deus está fazendo na sua vida. Não precisa ser eloquente que nem muitas pessoas que já têm um conhecimento, que já têm uma sabedoria a mais. Não precisa, meus amados, só fala o que Deus faz no seu coração. Jesus não está te dando graça, Jesus não está te dando oportunidade de acordar todos os dias, de abrir os olhos, de pôr o pão na mesa, de cuidar dos seus filhos, de ter um emprego. Fala que isso é a graça e a honra do Senhor. A partir do momento que nós falamos, como o meu pastor fala, que Deus é bom, já é uma pregação.
O Espírito Santo vai mostrar para aquela pessoa que ouviu você falar que Deus é bom, porque Deus tem que mostrar na vida dela que Ele é bom, como está mostrando na minha vida, como está mostrando na sua. Mas a partir do momento que nós não obedecemos, meus amados, não é só o princípio de obedecer às lideranças da igreja, não é só também obedecer os nossos pais, você que é jovem, que ainda está debaixo da autoridade dos seus pais. Temos que obedecer porque Deus está falando na sua vida através deles. Mas também obedecer, meus amados, a voz do Senhor que fala aqui. Lá em Josué, meus amados, Deus fala que medita neste livro dia e noite, para que viemos cumprir tudo que está escrito nele. Por que temos que meditar nele dia e noite? Porque Deus vai nos dar uma direção para que nós possamos vencer as artimanhas de Satanás, vencer as diversidades do dia, nesse dia através da orientação do Espírito Santo. Meus amados, não tem como nós ver as artimanhas do diabo se não for revelado por alguém que está no mundo espiritual. E o Espírito Santo, meus amados, todos os dias quer nos orientar das palavras que o diabo fica no nosso ouvido, das artimanhas que ele cria, dos pratos que eles oferecem. Todos os dias o diabo está tentando nos derrubar. Todos os dias o diabo está querendo nos acreditar que não compensa ser fiel à palavra do Senhor. Não compensa esperar crer que Jesus já está voltando. Ele quer, meus amados, que nós irmos aonde que ele vai, porque ele já foi julgado, ele já é condenado. Mas para isso, meus amados, ele precisa primeiro calar a minha voz e a sua. Porque o instrumento que Deus vai estar usando e vai usar aqui na terra é eu e você. Mas para isso nós precisamos ser obedientes para receber, obedecer o chamado do Senhor que tem para a nossa vida. Da mesma forma que o chamado de Jesus Cristo começou naquele momento, Deus também está falando com você agora. Eu creio que Deus está falando com você. Eu creio que Deus está falando com você, jovem. Talvez você não respeita seus pais, talvez você não respeita sua mãe. E há uma promessa, meus amados, há uma promessa para todos aqueles que são obedientes. Em Êxodo, meus amados, em Êxodo 20:12, fala da vida longa. Vida longa. E Êxodo também tem uma passagem que todos aqueles que obedecem e honram seus pais terão vidas prolongadas. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Imagina, meus amados, nós que já seguimos a vida torta e que viemos do sofrimento lá fora e aceitamos Jesus Cristo, e hoje estamos caminhando no caminho de Jesus Cristo, fizemos muitas besteiras, não cuidamos direito da nossa saúde, não cuidamos direito do nosso corpo. Você entendeu? Talvez nós não temos uma saúde para prolongar uns tempos a mais do que os 70 anos, do que os 80 anos. Talvez nós possamos partir para a glória do Senhor antes disso. Mas se nós honrar quem tem pai e mãe viva, ou honrar a nossa liderança da igreja, os pastorios que Deus colocou sobre a nossa vida, e nós honrar e respeitar e obedecer, Deus dá uma promessa de prolongar mais a nossa vida aqui na terra, para que o reino do Senhor também possa continuar se cumprindo através da minha vida e da sua. Mas para isso, meus amados, precisamos obedecer. Em Efésios 6, do 1 ao 4, fala também fala primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Em Provérbios 6, 20 e 23, fala que eles eles o guiarão. E Deuteronômio 5,16, meus amados, vamos abrir lá para nós ver o que está escrito. Deuteronômio 5,16. Amém? Deuteronômio 5,16 diz assim: honra o teu pai, como eu estava falando, honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor, o teu Deus. Para que vai bem na terra, para que vai bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Há uma promessa, meus amados, em cima da obediência. Que nesse dia, meus amados,
nós possamos obedecer. Não só vocês, nós também. Deus me deu essa oportunidade de estar aqui falando para vocês, sendo canal de bênção do Senhor, para estar ministrando não só a vocês que estão assistindo esse vídeo, mas também na minha vida. Porque eu tenho que ser obediente ao que o Senhor fala aqui, porque depois que a filmagem é levada, eu tenho que viver isso aqui, e eu busco a viver, e não é fácil, meus amados, porque eu tive uma vida desgarrada lá atrás, e hoje eu preciso, todos os dias Deus está tirando um espinho no meu ego, um espinho da minha carne, você entendeu? Um espinho da minha linha de raciocínio. Deus todos os dias está me moldando, mas eu glorifico e exalto o Senhor, porque o nome dele tem que ser glorificado, e essa oportunidade que eu tenho é uma das melhores, que é servir o reino do Senhor, ser bênção, ser canal de bênção na mão do Senhor, porque outra hora eu era canal de maldição na vida das pessoas, mas hoje estou aqui, meus amados, honrando e glorificando o nome do Senhor. Que nesse dia, meus amados, tudo, que nós possamos ser obedientes à nossa liderança, que nós possamos ser obedientes ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Não vamos nos covardar, não vamos deixar de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Marcha, soldado, como foi a palavra que o Senhor me deu ontem no culto. Marcha, soldado, marcha. E vamos marchar, meus amados, que tem vidas que estão precisando de que eu e você fala do amor do Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, abençoe, Senhor, a vida de cada um desses, meu Pai, que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor continue ministrando, meu Pai, aos corações dele, como o Senhor está ministrando ao meu. Meu Pai, que cada um de nós possamos enxergar e entender o chamado do Senhor para a nossa vida. Continue abençoando esse dia, que o Espírito Santo possa falar com cada um, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Amém?